Fala pessoal, então estou aqui com a Hannah, vou apresentar uma técnica para vocês, muito rápido, que eu uso no meu dia a dia no salão e eu uso também para várias tonalidades de cabelo, seja um cabelo mais escuro, que eu queira um resultado mais escuro, ou um cabelo muito claro. Então é uma técnica muito versátil, eu chamo ela de soft, justamente porque ela tem um requinte, é uma técnica muito sofisticada que eu faço morenas iluminadas até os loiros mais absolutos. Então vou mostrar para vocês, é uma técnica muito rápida, muito fácil e que você vai ganhar muito dinheiro com ela, hein? Então olha só, começando a divisão aqui, vou fazer uma divisão simples de orelha a orelha. Isso aqui vai facilitar demais a montagem das mechas e a logística na hora que eu for tanto montar quanto tirar as mechas desse cabelo. Então a divisão de orelha a orelha e aqui atrás eu vou fazer um único bloco. Então isso aqui vai ser meu painel, onde eu vou aplicar inteiro aqui e eu vou mostrar para vocês como que a gente vai prosseguir com esse cabelo. Então vamos lá. Então, olha só, vou começar fazendo aqui pelo contorno, pegar uma mecha fina, em transparência, fazer o contorno inteiro, porque na hora que ela for dividir esse cabelo vai estar bem desenhado. E essa mecha, ela vai bem na raiz. Então se eu for fazer uma morena iluminada, também eu faço esse contorno. E um loirão, também vou fazer esse contorno. Ó, faço a aplicação lá na raiz. E aqui eu empurro só levemente os cabelos novos, para me dar uma leve profundidade. Aqui na lateral, a mesma coisa. Eu vou desenhando aqui o contorno inteiro, o desenho natural dela. Ó, a mesma espessura que eu peguei aqui, vou fazer aqui também. Então aqui eu vou empurrar só os cabelos novos, ó, e fazer a aplicação. Então, aqui do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Então aqui eu vou ter o contorno 100% desenhado aqui atrás na nuca. Então no momento que ela prender no dia a dia dela, fazer um rabo de cavalo, eu vou ter inteiro esse desenho, a mecha renovada e, claro, feito, né, uma mecha bem recente. Porque não tem coisa pior do que você acabar de sair das mechas e tá completamente escuro, principalmente essa parte que é a parte que tem que ser rica em detalhes. Então, gente, você já pensou em fazer as mechas com uma técnica só, qualquer mecha com apenas uma técnica? Então você precisa entender o conceito dessa técnica, né? Então aqui, se eu quiser uma morena iluminada, eu vou ter que dar um espaço maior entre as mechas, eu vou ter que ter mais sombra, porque o morena iluminada ele precisa ter mais detalhes do que cor, do que luminosidade. E se eu quero um loirão, eu vou diminuir o espaço entre as mechas, porque o loiro, sim, eu preciso de volume de cor. Então, nesse caso, eu vou fazer um intermediário, né, que nem é tão iluminado, mas também não é tão loiro. Então aqui eu vou dar um espaço médio entre as mechas, mais ou menos um dedo e meio no máximo entre uma mecha e outra. Então nesse caso aqui, ó, vou fazer a seleção, um dedo e meio, o bloco inteiro. Como está muito largo, eu vou dividir ele, tá? Então, a mesma coisa que eu fizer de um lado, eu vou fazer do outro.
E aqui, ó, eu deixo uma leve sombra, um leve contraste, para eu poder fazer as mechas. E esse eriçado eu vou do meio para a raiz. E vou travar lá e fazer a aplicação. E no caso de um moreno iluminado, se eu quisesse fazer umas mechas mais discretas, né? Então eu teria que ter um intervalo maior, mais ou menos 2 dedos a 2 dedos e meio, né? Mais ou menos assim. Então percebam que vai ficar bem grosso a divisão. E eu vou ter que deixar também um intervalo maior, dessa forma. Então, aqui vai ser um moreno iluminado se eu fizer dessa forma. Então, eu vou ter um cabelo de forma discreta, glamuroso também. Mas nesse caso, como eu quero um intermediário, então eu vou fazer todas as divisões iguais, tá? Deixar a mesma espessura para toda a divisão que eu fizer. Dividir porque está muito largo e deixo a mecha de contraste. Então percebam que toda mecha de contraste ela vai ter a mesma espessura. Então, como também a mecha que eu estou fazendo vai ter a mesma espessura, vai ser a mecha de iluminação. Então, pessoal, se eu quisesse aqui um loiro absoluto, a minha divisão iria ser bem menor. Também o nível de contraste ia ser menor. Então, eu iria pegar uma mecha bem fina assim, quase que uma transparência. Então, teria a opção de deixar intervalo ou não. Se eu quisesse um total blonde, eu não deixaria intervalo, faria inteiro assim. Mas, se eu quero um loiro absoluto com um pouco de contraste, então eu pegaria ela bem fina e deixaria o contraste também bem fino. Super transparente. E fazia a iluminação aqui. Então percebam que é uma técnica que eu posso criar, ficar à vontade para usar a criatividade e personalizar ela de acordo com cada cliente que senta na minha cadeira. Então, pessoal, estou chegando aqui no topo, né? Vai ser minha última mecha, minhas 2 últimas mechas. Então, seguindo a mesma dinâmica, pegando o bloco inteiro, subdividindo ele, porque é um bloco muito largo, a não ser que você tenha um papel muito largo, e aí você faz de uma vez. Mas eu aconselho dividir ele e fazer um do lado e outro do outro. Tá? Então, a mesma coisa. Eu escolhi, com essa técnica, fazer um loiro intermediário. Então, como eu expliquei para vocês, eu vou pegar mechas de no máximo 2 dedos. Né? Aqui no topo a mesma coisa. Tá? Então, eu vou deixar minha mecha de contraste, meu leve contraste, e vou desfiar ele do meio do cabelo para a raiz. Então, assim, eu vou ter um acabamento uniforme e coerente com o que eu venho fazendo até agora. Então, independente da técnica que eu escolher, seja um moreno, seja um loiro absoluto ou intermediário como eu estou fazendo, eu tenho que deixar o mesmo nível de contraste e iluminar também o mesmo nível do início ao fim. Porque senão eu vou ter um cabelo extremamente sem técnica, sem lógica nenhuma. Tá? Então, seguindo aqui o topo,
eu tenho que dar uma atenção especial para esse topo, porque aqui é onde vai ser o acabamento. Aqui é o que vai definir todo o caimento das mechas, tá? Então, não que as outras partes não sejam tão importantes, mas essa daqui vai ser a parte que eu vou fechar esse cabelo, principalmente nessa parte de trás aqui. Então, estou chegando aqui na parte da frente e eu vou seguir a mesma lógica que eu fiz na parte de trás. Iluminar o contorno 100%, tá? Porque quando ela prender aqui na frente também, vai ficar super desenhado. Então, ó, peguei uma mecha, uma transparência bem fina, tá? Imagina que ela vai prender esse cabelo aqui em cima, ou aqui embaixo também. Então, essa parte vai estar iluminada, vai estar renovada. E é isso que elas querem, tá? Então, eu vou só empurrar os cabelos novos aqui, mas eu vou aproximar essa mecha bem na raiz. Então, travei aqui o pente e vou fazer a aplicação. Então, a segunda divisão aqui, ser em cima da orelha. Então, eu vou fazer uma ligação nessa parte que eu fiz aqui atrás com a parte da frente. Então, eu também faço uma transparência aqui em cima da orelha, da mesma forma que eu fiz nas duas partes, e vou fazer a aplicação. Então, aqui eu tenho um contorno 100% iluminado. E agora eu vou seguindo a técnica. Técnica que eu escolhi, que é o teste de mechas. Eu vou livrar esse teste de mechas. Então, a mesma lógica da parte de trás, né? Se for um morena, 2 dedos, 3 dedos de mechas. Se for um loiro absoluto, 1 dedo de mechas. E aqui, como é um intermediário, vai ser 1 dedo e meio de mechas, tá? Eu quero uma mecha mediana. Então, vou deixar meu contraste. Aqui, como tem um teste de mechas, eu vou livrar esse teste, porque ele já está claro, já está na cor que eu quero. Se eu for colocar ele, essa mecha não vai aguentar. Então, ó, vou lá do meio para a raiz, eriço e faço a aplicação e vou seguir essa lateral inteira assim. Então, pessoal, aqui eu já estou me aproximando da franja, tá? Então, eu vou separar a franja para poder fazer depois. Então, aqui, ó, mais ou menos 2 dedos de mechas, faço uma divisão. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa e vou separar essas mechas, porque quando eu chegar aqui, eu vou seguindo a minha técnica normal e vou fazer a franja em outra técnica que eu também vou mostrar para vocês. Tá? Então, por enquanto, eu só vou deixar ela separada aqui. Então, depois que eu separei a franja, vou seguir a minha técnica como eu vinha seguindo. Então, 1 dedo e meio de espessura, deixo uma mecha de contraste e crio aqui uma transparência
Ó, faço o eriçado do meio para a raiz. Então, pessoal, eu cheguei aqui na parte da franja. Essa lateral eu fiz da mesma forma que eu fiz a outra, tá? Então, eu separei a franja para facilitar a montagem. E eu vou fazer essa franja com apenas 3 papéis. Eu vou mostrar para vocês que tem como a gente criar um efeito rápido, fácil, sem marcações, né? Seguindo o efeito natural que a gente vem seguindo com 3 papéis apenas. Então, vamos lá. Então, a primeira mecha eu vou fazer ela bem fina. Tá, uma transparência, pegar essa parte inteira aqui. Vocês percebem que ela tem uma quantidade de cabelos novos aqui, ó, bem grande. E essa primeira mecha vai ser mechas em slice, ó. Vou deixar mechas finas, bem finas aqui, só para dar um leve contraste, para também não ficar 100% claro na hora que ela for prender aqui. Porque essa parte de cima, diferente da de baixo, ela marca muito, né? Porque geralmente elas prendem esse cabelo de forma muito colada aqui para trás. Então eu deixo essa mecha de contraste para poder ter um efeito melhor e não ficar aquela mancha, né? Aquela mecha 100% clara aqui na frente. Então, ó, deu um leve desfiado só para levantar esses cabelos novos mesmo, tirar, e vou fazer a aplicação. A segunda mecha vai ser a mecha um pouco mais grossa que a primeira e não vai ter intervalo. Ó, sigo com ela paralela à minha divisão inicial e aqui eu vou eriçar bem pouco, porque eu quero essa mecha propositalmente mais grossa e próximo da raiz também. Então só empurro aqui com os cabelos novos sem intervalo nenhum e faço a aplicação. E a minha terceira e última mecha, vou pegar tudo que sobrou, sempre vai sobrar uma mecha mais fina assim, né? Desde que minha divisão seja em torno de 2 dedos aqui na frente. Aqui eu vou eriçar um pouco mais, porque vai ser uma mecha que eu vou unir essas laterais com a frente que eu estou fazendo. Então aqui também não pode ser uma mecha muito grossa, porque senão eu vou criar um excesso de marcação aqui da união dessas mechas. E vai ser muito complicado de eu tirar e disfarçar com esfumado. Então, ó, eriço um pouco mais, pode eriçar um pouco mais de baixo. Então aqui vai ser uma transparência bem leve para eu criar essa união das mechas aqui. Então faço a aplicação e está feito a minha franja em apenas 3 passos, 3 mechas apenas. Então finalizei aqui a minha montagem, né, do cabelo inteiro e agora eu vou conferir como que está agindo esse descolorante, como está agindo essas mechas. Essa é uma das partes mais importantes da descoloração, que é o controle de descoloração, porque aqui eu vou realmente ter um controle de abertura do cabelo, né? Eu vou repor onde está precisando ou simplesmente tirar onde eu ver que meu fundo de clareamento já está ideal. Então eu vou fazer essa conferência em todos os papéis para poder seguir com as outras técnicas, que é o esfumado de raiz, o tonalizante e enfim.
pessoal, todo esse tempo, o que eu vejo de grande dificuldade nos meus cursos é o esfumado da raiz, a personalização da cor. Você criar uma cor e ao mesmo tempo criar um acabamento na raiz desse cabelo. Então, você vai aprender agora de como fazer uma raiz perfeita. O primeiro passo é você identificar o fundo natural da sua cliente. Identificou o fundo natural, você vai usar uma coloração, tá, de fundo natural, mais esse fundo natural acinzentado. Por exemplo, aqui é um 6.0, um loiro escuro. Então eu vou usar o 6.0 mais o 6.1 e vou fazer a transição de cor desse cabelo. Então vamos lá. Então faço a divisão em mechas finas, vou lá na raiz, aplico o produto e venho arrastando levemente para baixo. Apenas um dedo do início da mecha. Então vou fazer isso em todas as mechas e vou deixar o tempo de pausa de 5 a 7 minutos. Então, dessa forma, vocês vão ver o resultado incrível do acabamento que vai ficar esse cabelo. É um take. Então, gente, estou fazendo aqui a aplicação da raiz. Então, identifico a mecha e arrasto mais ou menos um dedo abaixo. Tá? Então, dessa forma, eu vou fazer a transição. Esse cabelo, ele está úmido, não está pingando. Ele está com um acidificante aqui para eu fazer o controle do pH dele, já que foi um cabelo que passou por uma descoloração. Então, o cabelo está extremamente aberto e eu preciso fazer o controle das escamas dele, das cutículas, e fazer o fechamento delas. Então, chegando aqui na parte da franja, eu vou separar aqui para eu fazer ela em outra etapa, em outro momento, mas dando continuidade aqui. Mais uma vez, o cabelo está úmido, então não tem um perigo de manchar esse cabelo. Por quê? Porque a água ela já vai criar uma proteção além do creme estabilizante que eu coloquei aqui nos fios. Tá? Pode ser um condicionador também, já que o condicionador tem um pH bem baixo. Então, ele já vai fazer esse equilíbrio que eu preciso. Então, deixo aqui o cabelo com um produto, não vai ter risco de manchar quando esse cabelo aqui de cima descer. Ó. O pente também tem que ser largo. Não pode ser aquele pente que eu fiz, as mechas, porque ali sim ele pode criar uma marcação quando eu pentear aqui, principalmente na segunda etapa que eu vou fazer, né, que vai ser a passagem de cor de fato. Então, tem que ser um pente mais largo para poder fazer esse trabalho aqui com mais segurança. Então, vou fazer isso também do outro lado. Quando eu terminar, deixo um tempo de pausa de 5 a 7 minutos. Depende muito da velocidade aqui que eu apliquei. E aí a gente vai ter um excelente resultado. Então, chegando aqui na parte da frente, separei esse bloco para fazer direcionado aqui para frente, porque eu vou ter uma precisão maior. Então, ó, separo em mechas finas e vou da mesma forma. Só que aqui eu desço um pouco menos, tá? Encontrei a marca, então eu vou lá na raiz, com pouco produto, vou lá na raiz e desço levemente. Também eu não deixo marca escura aqui, porque eu posso criar uma marca escura e vai ser difícil de tirar. Então pressiono um pouco lá na raiz. Quando atingir a marca, eu vou suavizando o pincel. Então dessa forma eu não crio uma marcação escura. Então aqui eu vou deixar 7 minutos de pausa e volto para fazer a passagem de cor.
Então 7 minutos de pausa, agora eu vou fazer a passagem de cor. Então vou pegar a mecha um pouco mais grossa que eu peguei da primeira vez, venho aqui no pincel com água, tá? Vou mostrar aqui, coloquei água. E aí eu vou lá, molho meu pincel e desço um pouco mais. Tá? A água vai diluir essa coloração que eu coloquei, então ela vai perder força e ao mesmo tempo eu vou arrastar uma coloração mais diluída para baixo. Então dessa forma eu vou criar um leve degradê e unindo a parte escura do cabelo dela, que é a parte natural, com a parte mais clara. Então eu faço essa transição de forma suave. E isso é o que vai me dar um acabamento perfeito. Então eu vou fazer isso inteiro, na cabeça inteira. Começando aqui pela parte de trás, foi a primeira parte que eu fiz. Ó, vou lá, passo e passo o pente. Na da frente a mesma coisa. Na franja também, e isso não vai me escurecer o cabelo, tá? Isso aqui vai criar a profundidade e a fluidez da mecha. Então passa aqui o pente grosso, então por isso que eu estou usando o pente mais grosso, justamente por isso, porque eu não quero arrastar completamente a coloração, né? Tendo o risco de manchar ou escurecer algum ponto por aqui. Então o pente mais grosso vai facilitar esse trabalho e vai me entregar um resultado realmente que eu quero, que é essa fluidez, essa naturalidade. Então pessoal, fiz a passagem de cor, vou deixar mais 7 minutos de pausa e aqui vou deixar o cabelo fluir, né? Então tranquilo, que não vai me manchar, porque o cabelo está com creme, o cabelo está com acidificante aqui, está molhado, então estou super tranquilo. E agora a gente vai para o lavatório, daqui a 7 minutos nos vemos lá. Então 7 minutos de pausa, já estou aqui no lavatório, agora eu vou enxaguar e preparar ela para fazer a tonalização, né? Então aqui é muito simples, não preciso colocar shampoo nem nada, né? Então eu já vou fazer a tonalização direta. Só preciso tirar bem essa coloração aqui, que a gente fez da raiz, tá? E ter o cuidado para não acumular tanto aqui no lavatório, né? Então se o seu lavatório tiver aquele ralo que não passa tanta água, então você levanta assim o cabelo para que essa cor que está descendo não manche ou não deixe as pontas do cabelo muito acinzentadas, né? Então esse é o único cuidado que você tem que ter. Então pessoal, agora eu vou tonalizar, preparei o cabelo para fazer a tonalização, né? É uma parte que eu gosto muito porque é onde eu personalizo a cor da cliente, né? Onde eu vou lá, decido com ela qual a melhor cor para ela, né? Então aqui o cabelo já está praticamente na cor combinada, né? Só com a descoloração, mas eu preciso fazer a tonalização desse cabelo para preencher essa fibra, como eu falei no vídeo anterior, tá? Então, para isso, eu estou usando aqui, ó, 806 e 1051, tá? Que na verdade, essa coloração ela usa uma numeração diferente das outras, né? A numeração universal. Então aqui eu tenho um natural marrom com um dourado acinzentado, tá? Então essa cor foi a cor que eu combinei com ela e eu vou criar agora, vou fazer. Eu gosto de dividir bem assim para eu ter certeza que eu estou aplicando no cabelo inteiro. Então eu vou deixar apenas 5 minutos de pausa e aqui é só finalizar, tratar esse cabelo, né? E enfim, escovar, fazer o babyliss e mostrar o resultado para vocês. Vamos lá. Então pessoal, finalizamos aqui a nossa técnica e olha que lindo que ficou esse cabelo, um loiro intermediário, tá? Super vendável, é um cabelo que
eu faço muito no meu dia a dia aqui no salão, né? Porque é uma técnica muito rápida, muito rentável também e que me facilita. Se eu tiver 2, 3 clientes ao mesmo tempo, né, eu aplicando a mesma técnica, eu sei a linha que eu vou trabalhar, seja um moreno, seja um louro absoluto ou intermediário, como foi esse que trabalhamos aqui agora, né? Então perceba também a raiz, como ficou natural, esse acabamento aqui, que é o acabamento, claro, né, que elas gostam, e se torna a sua assinatura também, tá? Então, espero muito que vocês tenham gostado, quero ver todo mundo reproduzindo e me marcando também, tá? E até o próximo vídeo.